O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou nesta sexta-feira o recurso da Advocacia Geral da União contra a ordem de depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. O chefe do executivo teria que comparecer às 14 horas desta sexta à sede da PF para dar explicações à delegada Denise Ribeiro sobre o alegado vazamento de um inquérito que apurava o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, mas não compareceu. O próprio presidente já disse aqui no programa que o inquérito não era sigiloso. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, entrou com um agravo regimental no STF, argumentando que, por ser investigado, o mandatário do país não precisava comparecer. Ao negar o pedido, Moraes afirmou que houve preclusão, ou seja, que Bolsonaro não se manifestou no prazo adequado. Nosso primeiro destaque desta sexta-feira, a gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Olha, esta situação, eu conversei com alguns deputados aqui, configura já um início de crise, viu? É um problema que pode, inclusive, se agravar. Ninguém sabe qual será o final dessa história. Veja bem, um ministro do Supremo Tribunal Federal não é nem o plenário, né? Determinar quase uma condução coercitiva ao presidente da República. Vitor, aqui em Brasília existem cargos maiores, menores, né, hierarquicamente, e eu já vi muitos casos aqui em que as pessoas que ocupam os cargos, os detentores, são pequenos demais para grandes cargos, e alguns crescem, são gigantes em cargos pequenos e que acabam ocupando um grande espaço e prestando, sim, um grande serviço à nação. Um presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro acertou, não pode ir à Polícia Federal prestar depoimento de cabeça baixa por uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por mais respeito que eu tenha para o Supremo Tribunal Federal, para uma decisão de um ministro que é em nome do Supremo Tribunal Federal, um assunto assim deveria passar pelo menos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta condução coercitiva, porque está a caminho disso, e agora? O presidente não foi, recorreu, o ministro negou, Alexandre de Moraes negou, disse que não, que ele tem que prestar depoimento. E o presidente não presta, né? Não vai prestar o depoimento presencial na Polícia Federal. E agora? O plenário do Supremo tem que entrar em ação. Ninguém sabe exatamente porque nunca foi testado, nunca houve esse esforço, qual é o limite do Supremo Tribunal Federal. Mas agora nós vamos saber qual é esse limite do Supremo Tribunal Federal e até onde vai o poder do Supremo Tribunal Federal. Senhores, trata-se de um detentor do mais alto cargo do país, porque todos os outros representantes de poderes, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, do Congresso Nacional, que é o mesmo, né? O presidente da Câmara, eles não são eleitos para estes cargos. Eles são colocados pelos pares, pelos colegas, né? E o presidente da República não, é representação máxima da República Federativa do Brasil, é a representação máxima do povo, de onde, segundo a Constituição, emana todo o poder, diretamente ou indiretamente. No caso, indiretamente, quer dizer, o poder do povo através do presidente da República. Então está certo o presidente Jair Bolsonaro em não ir para um depoimento assim, porque seria, Vitor, uma desmoralização e apequenar o cargo de presidência da República. Esta importância de representação do Brasil e de todos nós, evidentemente. A crise está aberta, viu? A pergunta que sempre foi feita, né? Quem é que está esticando a corda? Está aí a resposta, né? Já estava, mas agora, de maneira mais eloquente, o STF está esticando a corda. O STF está pagando para ver até onde vai a integridade da articulação institucional. Ou seja, está chutando o balde para ver se o balde vira. Não é isso? Vamos esperar que não vire. As condutas do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, do ministro Alexandre de Moraes, nos autorizam a ter essa preocupação. Ele teve, para citar dois de muitos exemplos, né? Ele teve recentemente uma conduta tentando fazer
com que acontecesse a extradição de um cidadão brasileiro dos Estados Unidos para o Brasil, sempre com as mesmas alegações, sempre com a mesma suposta fundamentação desses inquéritos que ele conduz de uma maneira, no mínimo, pouco rigorosa, como eminentes juristas já apontaram, né? O próprio ex-colega do STF, Marco Aurélio Mello, chamou o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo. Então, eu quero demarcar isso. Quer dizer, são inquéritos que não são, cuja idoneidade não é reconhecida na sociedade, mas eles vão a si mesmo. Eu estou falando, né? O nome do jogo é esticar a corda para ver até onde vai. A Interpol não aceitou essa premissa, né? Para a deportação de um cidadão brasileiro, o jornalista Alan dos Santos, que o ministro Alexandre de Moraes faz dentro do seu roteiro político, né? Nós já vimos aí veículos de imprensa tratando Alexandre de Moraes a muralha, não é isso? É a muralha contra o bolsonarismo, que é o mal, etc. É uma ação histriônica que visa um embate político sem fundamentação suficiente no campo jurídico. E em outro momento também, que a gente pode destacar, um cidadão norte-americano foi detido no aeroporto brasileiro pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sem absolutamente nenhuma fundamentação de suspeita e razão para isso. Foi um outro momento de exorbitância aos olhos de quem procura fundamentação jurídica. Nesse momento, para concluir, o que eu observo de mais importante é o mérito do assunto, ou seja, um inquérito que estava em andamento sobre violação do sistema eleitoral, o presidente da República preocupado com o mérito desse inquérito, por que não chegou a termo no ano prestes a novas eleições, o problema se deu nas eleições anteriores, o presidente tentando argumentar sobre isso e o jogo vira, né? Quer dizer, em vez de se apreciar o mérito da vulnerabilidade do sistema, se procura atacar e politizar o assunto, acionando o presidente da República. De fato, um enunciado de crise muito preocupante. Vamos ver quem que aparece para trazer a razoabilidade, senão a gente vai entrar, de fato, num conflito de consequências imprevisíveis. Olha, Vitor, uma guerra constitucional aí é institucional, né? E o brasileiro no meio. Eu acho que eu vou ter que discordar aí do Fiuza que o STF está esticando a corda. Eu acho que não existe mais corda. A corda já se arrebentou, exatamente aí pelas mãos do STF. E a gente não pode, Vitor, em hipótese alguma, por maior que seja aí o nosso respeito à instituição, ao STF, à nossa Suprema Corte, a gente não pode dar ares de comodidade, de normalidade numa situação dessa. Nós sabemos muito bem o que acontece quando ninguém para tiranos. E Alexandre de Moraes, ele tem aí nas mãos uma caneta tirânica, ele acha que ele é o dono supremo do Brasil, o Senado, infelizmente, se ajoelha aí diante das inconstitucionalidades dele, nossa única ferramenta constitucional para parar essa caneta tirânica. E dentro desse imbróglio todo, onde está aí Michel Temer, que costurou uma possível reconciliação? Onde está Rodrigo Pacheco? Onde está o Senado? Vitor, eu queria só ler aqui uma parte do inquérito, porque o que nós temos que lembrar aqui é que dentro desse conceito todo que nós estamos conversando, não havia sigilo nas informações passadas pelo presidente Jair Bolsonaro na live de agosto do ano passado. E aí, o inquérito, se me permite, Vitor, ele diz mais ou menos, vou ler aqui as partes mais importantes, que no dia 31/8, na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal, compareceu Vitor Neves Feitosa Campos, delegado de Polícia Federal. E aí diz na peça que indagado se referido inquérito se encontrava sob segredo de justiça, respondeu que não,
que no inquérito não existe nenhuma medida cautelar, bem como não existe nenhuma manifestação judicial quanto à decretação de segredo de justiça. Indagado se o inquérito possuía algum extrato de documentação classificada como sigilosa, respondeu que não possui. Indagado se referido inquérito constava no Sistema de Polícia Judiciária da Polícia Federal, o SISCART e/ou o EPOL, com a etiqueta sigiloso, respondeu que não constava, que desde a sua instauração não foi cadastrado tanto no sistema SISCART quanto no EPOL a etiqueta sigiloso, que explicou que após a divulgação do mencionado inquérito na live do dia 4 de agosto de 2021, o EPF Bruce alterou por iniciativa própria o status de tal inquérito para a etiqueta sigiloso para evitar acesso ou utilização indevida das informações ali constantes. Portanto, Vitor, o delegado reconhece que o sigilo veio depois da live do presidente. E fica uma pergunta aqui para finalizar, não é, Vitor? Por que, mesmo se tivesse sigilo, que aqui, de acordo com o delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campos, não havia sigilo, mas mesmo se houvesse sigilo, por que colocar sigilo em informações tão pertinentes que a população brasileira deveria saber? Que o nosso sistema eleitoral foi invadido. Por que não abrir isso para a nação brasileira, para que possamos discutir ferramentas e camadas de transparência no nosso sistema eleitoral, para que a nossa democracia seja uma democracia de caminho limpo? Fica aí a pergunta. O ministro Alexandre de Moraes tem procurado o conflito desde que ele se sentiu um pouco mais seguro no Supremo Tribunal Federal. Cabe a todo ministro do Supremo procurar dirimir conflitos e garantir a segurança jurídica do país. Ele faz o contrário. O Alexandre de Moraes, não nos esqueçamos, proibiu o presidente da República de nomear o superintendente da Polícia Federal, que é uma atribuição do chefe do Executivo. Ele tem provocado o presidente permanentemente e agora ele conseguiu a crise institucional e constitucional, como lembrou a Ana, o impasse constitucional, porque ele é um homem que só tem certezas, ele não tem dúvidas, ele não ouve ninguém e por isso, por esse temperamento, por esse desconhecimento deliberado da lei e da Constituição, ele criou a figura do preso político, ele criou o flagrante perpétuo, ele criou inquéritos ilegais, que ele mesmo conduz, ele conseguiu, enfim, agir simultaneamente como investigador, promotor, delegado, juiz. Ele julga os recursos encaminhados aí pelos réus que ele condena, pelos advogados dos réus que condena. Chegamos a esse absurdo, tá? Ele viola a Constituição diariamente. E agora chegamos a esse impasse. O presidente da República, agindo de acordo com a Constituição, se recusou a comparecer aí a um depoimento. Não tem nada a ver com o presidente da República esse negócio aí. Um ministro não pode fazer isso com o presidente da República. É o chefe de poder. A Constituição determina que os poderes hajam em harmonia. E é o que não faz o ministro Alexandre de Moraes. E agora? Ele vai determinar a condução coercitiva do presidente da República? É isso que deve fazer um ministro do Supremo? Quer dizer, um homem que tira da vida de quem não cometeu crime algum, como o ex-deputado Roberto Jefferson, tira 5 anos da vida dele, um homem doente. Tá? Ele criou a figura do preso político no Brasil. E só há presos políticos em tiranias, regimes tirânicos. Então é ele, Alexandre de Moraes, o responsável por mais uma crise que o Brasil começa a viver. E o chefe do Executivo tem agido corretamente.
corretamente, fez concessões até em demasia a um poder que não é mais poderoso que os outros. Não pode ser, a Constituição não permite que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal não é mais poderoso que o Legislativo nem o Executivo.